Opa, tudo certo? Eu sou o Orin e hoje eu quero fazer um review aqui para vocês do mouse Logitech G Pro X Superlight depois de 3 anos de uso. Gente, esse aqui é um review do mouse 1, tá? Porque eu sei que ele tem um V2, né, o Superlight 2. Não é o que eu tenho, mas eu vou falar do 1. Pode ser que alguns dos problemas ou pontos positivos que eu vou falar aqui se mantenham no 2. Se você tem o 2 e tem algum dos problemas ou qualidades do que eu vou falar aqui, por favor, comente aí embaixo, tá bom? Mas, gente, vamos lá. Seguinte, eu quero falar aqui pra vocês desse mouse. É um mouse que eu sei que muita gente tem interesse, ele é bem popular, muita gente utiliza ele aí na internet, né, os pro players, streamers e tudo mais. E será que vale a pena? Ele tem um precinho bem salgado, geralmente ele se encontra ali na casa dos 500 até uns 800 reais, né, principalmente o 2 aí, que é mais novo. E, bom, gente, vamos lá. Eu vejo esse mouse aqui como um ótimo mouse, tá? Eu quero deixar isso bem claro desde já. Pra mim, os pontos positivos dele, né? Pegada, pra mim é maravilhosa. Eu sei que é algo subjetivo, pode ser que seja bom pra mim, não seja pra você, mas pra mim ele é muito bom, é o melhor mouse em questão de pegada que eu já usei. Ele tem um clique muito satisfatório, eu sei que isso é meio bobo, mas tem um clique muito satisfatório, bem gostosinho também. E a questão de sensor dele é maravilhosa, assim, realmente pra mim é muito boa, né? A questão dele ter um sensor bom, ele é muito levinho também, isso é positivo. Se você quer um mouse leve, né, ele vai entregar muito bem isso. A questão do sensor dele, eu sei muito bem que hoje em dia você tem mouses mais em conta no mercado que te entregam um sensor tão bom quanto ou até melhor. E tudo bem, se você quer ir por esse outro mouse, mano, vai na fé, e o que importa é se você tá jogando bem e tá se sentindo bem jogando com isso, e se tá cabendo no seu bolso também, não tem problema nenhum. Tá, mas falando desse mouse especificamente, eu acho que o sensor dele entrega bastante, mesmo não sendo o melhor sensor do mercado. Talvez você nem vai ver a diferença comparando com o melhor sensor do mercado, não sei que seja o 0.001% dos jogos que você joga, mas ele me entrega muito. E assim, pessoal, eu fui um usuário assim assíduo, né? Eu jogo até hoje muita coisa, talvez até por conta desses usos, alguns dos pontos negativos que eu vou comentar existam. Mas enfim, questão de sensor, novamente, muito bom. Assim, gente, um outro ponto que eu quero ressaltar é a bateria. Eu também sei que hoje em dia tem mouses que duram muita coisa, né? A bateria dura pra caramba. Mas, meu, mesmo depois de 3 anos de uso, ele continua durando ali mais ou menos uma semana, tá? É óbvio que depende um pouco das horas que eu tô utilizando, do tanto de horas, mas quase sempre dura uma semana. E pra mim isso é impressionante, porque, pô, depois de 3 anos você espera que o desempenho diminua um pouco, e pode até ser que tenha diminuído um pouquinho, mas é muito pouco. Porque até hoje eu acho que ele dura muito, tá? Então é um ponto positivaço, porque é um mouse sem fio. E inclusive foi o meu primeiro mouse sem fio, né? Bom, vamos lá. Agora eu vou comentar aqui pra vocês um pouco sobre o que eu considero defeitos, né, desse mouse. Porém, eu quero deixar claro que isso pode ter sido decorrência de uma má utilização da minha parte ou de um azar que eu dei. Pode ser que você nunca veja esses problemas no seu mouse, pode ser que, né, tenha sido incompetência minha, ou pode ser que seja realmente algo do produto. Eu peço para vocês, né, se algum de vocês tiver esse mouse ou tiver até o V2 e tiver tido algum desses problemas que eu vou comentar, e deixem aí nos comentários, beleza? Falando se vocês já tiveram esse problema, beleza? Bom, vamos lá, gente. Um dos problemas é aqui com os botões laterais. Esse é talvez seja o que mais me incomoda, porque eu usava mais para mutar e desmutar em jogo e tudo mais, e primeiro esse aqui de trás começou a dar problema, e depois esse aqui começou a dar problema. Quais são os problemas? Ou ele não registra, ou quando registra 2, 3 vezes, 4 vezes, ele não detecta que você está segurando. Então, por exemplo, eu já usava para push to talk e passei a ter esses problemas aí de não confiar muito mais para usar. E assim, gente, eu obviamente não fico afundando o botão ou coisa assim, foi realmente uma parada que passou a acontecer depois de muito tempo utilizando. Não aconteceu ali no primeiro ano, mas eu acho que foi no segundo ali que começou a acontecer isso. Enfim. Outro ponto que eu quero ressaltar é o scroll. Eu vou dar uma demonstração para vocês aqui do que eu tô falando, mas é basicamente quando eu subo ou desço, às vezes ele meio que detecta errado o movimento que eu tô fazendo. Eu quero deixar claro que isso pode ter vindo do Fortnite, mas eu vou detalhar isso mais pra frente. Deixa eu mostrar aqui pra vocês na prática o que é que acontece. Bom, eu tô aqui na página do G Pro X Superlight 2, começa a scrollar pra baixo. Então vê, ó, que às vezes ele dá uns flickzinhos pra cima. Que pode ser que você olhe para isso e fale, pô, isso daí não é um problema, mas comece a irritar depois de um certo tempo. Quando você vai subir, no meu caso aqui, pode acontecer a mesma coisa. Depois que você utiliza bastante, você tá ali no diário, isso começa a irritar um pouco. Mas assim, é óbvio que assim, gente, é um problema que pode ter sido causado pela utilização do Fortnite,
no Fortnite, né? Geralmente você coloca lá para resetar a edição da construção no scroll. Talvez por ter usado isso por muito tempo tenha causado esse problema. Isso é válido. É válido dizer isso, mas eu acho que, assim, é um mouse que você tá pagando caro e, poxa, você não espera que dê esse tipo de problema, né? E esse deu bem cedo, tá, gente? Assim, ali com 1 ano e pouco, assim, eu já tava, né? 1 ano eu já tava vendo esses probleminhas começarem e depois só foi piorando, mesmo depois que eu parei de jogar o Fortnite. Mas esse é o resumo, gente. Eu acho que soma mais ponto positivo do que negativo. Acho que é um mouse, novamente, que entrega bastante coisa. E é um mouse que eu considero sim durável, considerando que eu uso bastante, tá, gente? Bastante mesmo até os dias de hoje eu ainda jogo muita coisa, então eu acabo utilizando com uma certa frequência. Bom, pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham curtido. Vocês concordam, discordam, querem relatar a experiência de vocês? Se vocês tiveram um problema, se vocês tiveram nenhum dos problemas que eu comentei, deixem aí nos comentários, por favor, para eu saber. Às vezes eu sou só um incompetente mesmo. Mas enfim, gente, espero que eu tenha ajudado alguém. Se eu te ajudei, peço para que você se inscreva aí no canal e, enfim, se você tiver curiosidade para mais produtos, ou tiver até alguma ideia aí, você falar, pô, cara, faz um vídeo aí de tal produto, e se eu tiver, e, enfim, ou então se em algum momento eu comprar, eu espero aí conseguir trazer um conteúdo de qualidade, tá? Muito obrigado, gente, esse é meu primeiro vídeo, espero que eu tenha agradado aí vocês. Tchau, tchau.